Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao maravilhoso show da história de Fontaine. Por favor, muitos aplausos para nossa ícone nacional, a mais amada da nossa cidade. Uma diva integrante do Sete Conde de Pevast, a rainha das águas, a nossa aclamada Furina de Fontaine. Com o vocal pronto e açúcar no sangue, o show pode começar! Eu lembro perfeitamente da 4.7, o banner onde eu peguei a Furina. Pois é, 2 anos de história. Na época eu era main look, não entendia nada de build de personagem. Talvez fosse melhor assim, eu era mais feliz. A Furina foi um avanço da minha conta e desde então eu sou main da diva. Eu peguei a C1 na 5.4 e a C3 no Lunar 2. Eu planejo pegar a C6 e transformar na personagem mais forte da minha conta. Acho que dá pra ver que eu amo essa personagem. Ela sou eu e eu sou eu e ela... Ela é ela. Eu me identifico com ela e tem tudo que eu gosto nela. Então a suposição que a Columbina poderia se sobressair e tirar a coroa dela me deixou com um pé atrás sobre a personagem. Até perceber que ela é para nicho e nem é tão boa assim. You can call me Columbina. Agora na 6.3 ganhamos Columbina, uma das personagens mais aguardadas desde a sua aparição no velório da La Senhora, causando teorias sobre sua personalidade e periculosidade, já que foi a terceira mensageira, abaixo de Dottore e Capitano. Esperávamos uma criatura diabólica, Pyro Cryo, que faria um estrago em Natlan. Porém recebemos uma fofura em forma de deus aqui, apesar de tudo tem uma história cativante e uma personalidade bobinha. Quem não ama Columbina? Mas afinal, qual das duas deusas Hydro é a mais forte e quem irá permanecer no meta? Apesar desse canal ser inimigo do meta, é uma análise de personagem em relação a gameplay e o que cada uma oferece. No final, irei coroar a melhor em relação ao set e ao que cada uma pode oferecer. Bonjour, viajante de Terivat. Comecemos por Furina de Fontaine. A personagem chegou na 4.2 e desde então se tornou a melhor suporte do jogo, até mesmo uma das melhores DPS, mas isso eu abordo mais pra frente. Furina vem com uma jogabilidade simples, ult linda e um set nada difícil. Seu melhor set é trupe dourada para sub DPS, já que o set aumenta o dano fora de campo da habilidade elemental, mas apenas o dano pessoal do personagem que usa o conjunto, o que faz Furina ter um dos maiores danos nos times em que está atuando, talvez maior do que do seu DPS. Mas se o foco é o buff, é recomendado que use Brilho Vourukasha, que aumenta a vida, supremo e habilidade elemental, ou Milanith, pois aumenta a vida, força de escudo, habilidade elemental e buff dos aliados que estão na equipe, sendo assim um dos melhores, se não o melhor conjunto para uma Furina focada apenas em dar buff no time. Seu buff e dano funcionam com base em sua vida máxima, portanto, é importante que ela tenha até 35.000 de vida para cima, se consegue boa parte através da ascensão ao nível 90, mas o mais importante são os status dos artefatos, então tente focar em vida no status principal, da areia e do cálice. Sua taxa deve estar entre 60% e 80%, e seu dano crítico entre 160% e 200%, mas se você quiser sempre estar buffando com o Supremo, é importante também que sua Furina tenha recarga de energia suficiente. O recomendado é 180 ou mais, mas 160% é decente em times onde há outro Hydro para compor. Quanto aos talentos, Furina, em caso de ser sua sub-DPS ou buffer, é importante focar apenas na sua habilidade elemental e Supremo. Com a habilidade elemental no modo ousia, Furina invoca 3 bichinhos. Eles atacarão o oponente, causando dano hydro em relação ao HP máximo de Furina. O buff principal da skill é quando ela retira até metade da vida dos personagens da comp, o que aumenta significativamente o dano do personagem próximo, aumentando entre 110% a 140% do seu dano original. Quem diria que não é só a nave que participa de uma gangue, não é? No modo Pneuma, onde ela está semelhante à sua forma de Arconte, Furina invoca a Cantora das Muitas Águas, que irá curar os personagens ativos com base no HP máximo em intervalos regulares.
Apesar de não ser o seu foco, a Furina é uma das melhores curandeiras do jogo, já que tem uma cura alta e infinita. Não deixe o Menrutal perto de uma Menfurina. Ao ativar o Supremo da Furina, uma aura azul aparece na tela, assim aplicando o Adro em área com base no HP máximo dela. Durante esse período, sempre que o HP dos membros do grupo próximos aumentar ou diminuir, Furina receberá 1 ponto de fanfarra para cada ponto percentual de HP máximo que seu HP mudar. Ao mesmo tempo, Furina aumentará o dano causado e o bônus de cura recebido de todos os membros do grupo próximos com base na quantidade de fanfarra que ela possui. Quando a duração terminar, os pontos de fanfarra de Furina serão zerados. Em relação às passivas dela, há a Valsa Infinita. Quando o personagem ativo do seu grupo recebe cura, se a fonte da cura não for a própria Furina e a cura for excessiva, Furina curará os membros próximos do grupo em 2% do HP máximo deles em uma vez a cada 2 segundos durante os próximos 4 segundos. Já a sua segunda passiva, Confissão Não Ouvida, aumentará o dano causado pelos membros do salão em 0,7% até um máximo de 28%. Diminuirá o intervalo de cura do personagem ativo na Cantora das Muitas Águas em 0,4%, até um máximo de 16%. Sua última passiva, O Mar é Meu Palco, diminui o tempo de recarga da habilidade elemental. Quanto às espadas disponíveis para a Furina, eu posso recomendar algumas. As T5 que vão querer colocar nela são a sua assinatura, a assinatura da Nilou, Jade Primordial e a do Mochileiro. São as melhores opções em relação ao dano pessoal da Furina e o seu buff, principalmente a da Nilou. Mas se você não for main, talvez não valha a pena pegar a assinatura, pois ela, apesar de linda, não compensa antes da C4. E eu, por sinal, sou uma hipócrita, já que eu peguei a arma dela no banner da Sidewine depois de perder o 50-50. Foi muito gostoso. Em relação às opções free-to-play, caso você seja um pré-histórico, a espada do banner da 1.0 é a melhor escolha. Se você não tem essa espada, o Camus consegue na pesca. Favores você consegue girando. Mas, teoricamente, é mais fácil pegar ela do que pegar a espada, então não vale muito a pena. E por último, a espada que dá vida. O melhor é aquela de Fontaine, portanto tem um brilho especial nela. Olha que linda! Se você paga passe, a presa do lobo é a melhor opção pra Furina. Até combina, vai? Em relação às constelações, bem... a Furina é o Genshin Impact, não tem como. Quando eu digo que essa boneca é foda e universal, não é favoritismo, é a pura realidade. A Furina na C0 é competente, fácil, acessível e a melhor buffer do jogo. Não tem como melhorar, certo? Ao lançarem O Povo Vai à Loucura, Furina ganha 150 de fanfarra. Além disso, aumenta o limite da fanfarra de Furina em 100. Ou seja, mais buff pro time. Já na C2, durante o efeito E o Povo Vai à Loucura, a Furina ganha fanfarra muito mais rápido quando os personagens perdem ou recuperam vida. Se ela passar do limite de fanfarra, cada ponto extra aumenta a vida máxima dela um pouquinho, só um pouquinho! No total, essa vida extra pode chegar a 140 a mais do que o normal. É algo mais focado no dano pessoal dela, mas é uma das, se não a melhor C2 do jogo. A gente pode pular a C3 e a C5, pois só aumenta o nível de talento da habilidade elemental e do Supremo. Não vale muito a pena falar delas, então a gente vai pra C4 e em seguida C6. Quando os membros do salão de Salão Solitário atingirem o inimigo, ou quando a Cantora das Correntes regenera a vida para um personagem ativo próximo, Furina obtém 4 de energia elemental. Esse efeito pode ser desencadeado uma vez a cada 5 segundos. Em resumo, ela ganha mais energia, o que aumenta a recarga dela. Assim você pode focar mais em seu dano ou vida do que em 200% de recarga de energia. Sozinha ela vai gerar mais acúmulos, então se você gosta de estética, pode atirar na arma dela. Ou não, você tem livre-arbítrio. Agora vamos para a melhor constelação do jogo inteiro, a C6 da Furina. E como uma suporte pode ser sua melhor DPS. Com a C6 ativa, quando Furina usa Salão Solitário, ela entra em um modo por 10 segundos onde seus ataques viram Hydro e ficam mais fortes com base na vida dela. Durante esse modo, cada ataque pode curar o time, se tiver em ousia, ou dar mais dano em troca de vida no time, se estiver em pneuma. Isso só pode acontecer até 6 vezes antes do efeito acabar. O problema é que no modo pneuma, ou de cura, a Furina dá um dano cabuloso com seu ataque Hydro. Chega a ser absurdo quanto ela fica forte nesse modo. Então, aí vem a build que eu mais gosto de fazer, Caçador das Sombras. Como com as constelações a recarga de energia e a vida da Furina aumenta consideravelmente, com o 7 você pode focar no dano próprio dela. Caçador das Sombras tem uma passiva de aumentar a taxa crítica em 36%, ou seja, sua Furina pode chegar a ter quase 100% de taxa crítica, o que vai fazer ela critar a cada ataque todas as vezes.
Dependendo da build dela e dos seus suportes, ela pode chegar a bater 500 mil com um ataque normal. Mas é claro, isso depende do quão bem você vai mimar essa mulher. Com a C6 você terá o melhor buff do jogo e, consequentemente, a melhor DPS. Com a build equilibrada e a nossa menina com os talentos no alto, vamos ver os times? Se você é mini Villette, você não usar a Furina é um crime de ódio. No caso, o ódio de mim contra você. Eles têm uma das melhores sinergias do jogo. Juntos são fortes, imparáveis e poderosos. Nada abaixo do que esperar dos soberanos de Fontaine. Eles se encaixam muito bem juntos em qualquer time, mais especificamente no Hyper Carry do New Villette, consistido por New Villette, Furina, Kazuha e Shilonen. Mas se o seu New Villette C0, John Lee no lugar da Shilonen ou então a Citlali, caso você queira conforto e garantir que o inimigo não vai fugir, pode ser uma melhor opção. Em qualquer time, o New Villette com Furina consegue dar conta, até os novos times de Nordcry consistidos por Lauma e Nefa. Talvez o melhor time atual da Furina seja Freeze, com Skirk, Scoffer, Mona ou a Shohan. Depende se você rodou e perdeu os 50 ou se você ganhou os 50 da diva, daí o problema é de vocês. Outra opção é a cristalização com a Navia, Sidioine e Chiori. Outra opção muito utilizada é vape com a Vuika, Bennett e Shilonen, ou com a Varessa, Yansan e Shenyun. Até personagens antigos se beneficiam com a Furina, como a Rutal, Xiao, Diluc, Ayaka, Noelle e Ila. Agora, e quando você tem a C6? Desde que tenha um healer no time, qualquer um pode ser bom para a nossa Conte Hydro. Desde Hyper Carry até Bloom Lunar. A Furina vai arrasar em toda a composição que entrar, você terá conforto, números e ataques Hydros lindos. Que main não quer a C6 dela? Estou atrás da minha. Quem sabe um dia, não é? Apesar de um buff absurdo e a força descomunal da Furina mesmo na C0, ela é um personagem um pouco inconsistente. Sua dependência em um healer para destacar o dano pode muitas vezes ser uma perda no time. Apesar de hoje em dia termos healers que conseguem dar um buff como Scoffer, Shilonen e Cookie, devemos lembrar que nem todos os players têm as bonecas na conta, então podem usar healers que não agregam tanto no time além da cura, o que resulta na perda de um dano no time. Tem o Bennett, mas ele é um só. Além disso, mesmo na C2, a aplicação da Furina é fraca, principalmente em times em que é necessária a aplicação Hydro, como em Vaporização, Bloom e Freeze. E na maioria desses times a Furina pode ser indispensável, como em times com Anilou e Skirk, o que acaba por quase ser obrigatório só usar a Furina em times Hyper Carry. Não é nichada, é claro, mas o dano Hydro perdido é compensado demais com o buff que você vai ganhar. Então, se for gerar na Furina, não espere uma aplicação incrível, e sim uma aplicação mediana que pode até conseguir fazer reação, mas não será tão constante como o Chico ou o Camus. Desculpa, é a Ila. Em resumo, analisando tudo o que foi dito, desde a facilidade de build, o valor absurdo de buff, o dano pessoal escalando em vida, as passivas extremamente fortes, as constelações que transformam uma suporte no melhor DPS do jogo e a sinergia com praticamente todo o elenco, a Furina se mantém até hoje como a personagem mais completa e valiosa do Genshin Impact. Na C0 ela já é a melhor buffer do jogo, elevando qualquer time a outro patamar. Com constelações, ela simplesmente quebra o equilíbrio, vira suporte, sub-DPS, healer e hyper carry ao mesmo tempo. Mesmo com algumas limitações na aplicação Hydro e dependência de cura, isso tudo é mais do que compensado pelo impacto absurdo que ela traz em números, conforto e performance geral. O futuro nas águas. As mentiras se desfazem no vento. O tempo é curto e a lua cairá. Ela tinha 2 propósitos: ser uma arma para os Fatui e um ídolo aos filhos da lua gelada. Ela tinha um objetivo: voltar para casa.
Esperávamos uma personagem Pyrocryo, um anjo assustador que não tinha piedade, bonita e cruel. Mas recebemos uma boba esfomeada que canta muito bem. A Columbina acabou de chegar e tá barbarizando. Ela é uma catalisadora hydro com uma gameplay simples e um buff absurdo no seu nicho. Mas será que ela vale tanto a pena receber os mimos e a atenção da equipe de Genshin Impact? Apresento a vocês Columbina Hyposelenia. A personagem acabou de chegar no Luna 4 e está sendo elogiada pela maioria dos jogadores que a tem na conta. Os mains esperam há 3 anos. Pensa no hype nessa boneca. Não é à toa. Columbina tem um kit um tanto duvidoso, mas não é difícil. Ela é uma sub-DPS que, ao entrar em qualquer time, vai causar as reações lunares disponíveis. Eita, não é cristalização lunar! Apesar de ter vindo com ela, o novo set de artefato de Nordcry pode ser uma perda no potencial da Columbina, o que faz o set Canção da Lua acabar por ser melhor no buff dela, já que aumenta em 10% o dano da equipe. Pois é, a mesma maldição da Furina. O seu set de assinatura beneficia só o dano pessoal do sub-DPS e não do time inteiro. Mas se você tem uma Lauma ou uma Aino no time, pode substituir pela assinatura que vai dar no mesmo. Em relação aos status, é necessário que a vida máxima da sua Columbina esteja entre 30 mil e 35 mil. A sua taxa deve estar entre 60% e 80%, seu dano crítico deve ser 160 para cima, e quanto mais melhor. A recarga deve estar entre 160%, 200% para cima. Sobre seu cálice, HP é a melhor opção, pois é aí que você extraiu o máximo da sua Columbina. Já nos talentos que a coisa melhora. Com a skill, Columbina aplica hydro fora de campo, claro, com a mecânica de Nordcry sobre o consumo de luas. É da habilidade elemental que vai sair os maiores números da Columbina, já que é daí que a reação elemental lunar vai sair com frequência. Com o Supremo, Columbina cria um tipo de expansão de domínio hydro que, dentro da área, amplifica os efeitos de reações lunares, algo similar ao que a Nahida e o Bennett fazem. Dentro da sua área buff, no caso, lunar. Seu ataque normal é... lindo, só isso. Ela canta e faz esse movimento de quem vê desmaiar. A diva tem anemia, coitada. A água com açúcar resolve. Seu ataque carregado... meu Deus do céu. Ele gasta vigor para causar dano hydro em área depois de um curto período carregando. Básica, jamais. Mas é a segunda opção de ataque carregado. Se você tiver pelo menos um orvalho verdejante, o ataque carregado normal vira um ataque especial que não gasta vigor. Ele consome um orvalho verdejante e causa 3 golpes de dano dendro em área dos inimigos à frente. Esse dano conta como dano de florescimento lunar. Pois é, uma buffer tá melhorando a jogabilidade de suportes, não do DPS. Tá engraçada ela, né? Por enquanto não vamos abordar os ataques normais dela. Por enquanto. Quando a Columbina usa a habilidade elemental, ela causa dano hydro em área e invoca uma espécie de aura, que segue o personagem ativo. Essa aura fica dando dano dendro contínuo nos inimigos próximos. Enquanto essa aura estiver ativa, sempre que o time fizer reações lunares, a Columbina vai acumulando uma energia especial chamada gravidade. Quando essa energia enche, ela se descarrega sozinha e causa um dano lunar grande nos inimigos à frente no personagem ativo, mesmo com a Columbina fora de campo. O tipo de dano que sai depende de qual reação lunar for usada. Se for Lunar Bloom, dá vários golpes. Se for Lunar Charge ou Lunar Crystallize, dá um golpe só. Ou seja, ela detecta as reações do time, acumula energia, muda de cor conforme a reação e solta automaticamente um ataque forte baseado nisso. Enquanto as passivas da Columbina... não essas passivas. Passiva 1, não é essa! A Sedução da Loucura. Quando a Columbina usa a habilidade elemental, ela ganha um buff que aumenta a taxa crítica por 10 segundos. Esse buff pode acumular até 3 vezes, ou seja, mais chance de gritar. A Návia tá sentindo inveja nessa hora. Passiva 2, e não é essa também. Lei da Lua Nova. Dentro do domínio lunar do Supremo, as reações ganham bônus. Lunar carregado. Os raios têm chance de dar mais um ataque extra. Lunar Bloom. O time ganha orvalho especial para usar os ataques. E cristalização lunar, os golpes têm chance de dar hit extra. Ou seja, dentro do campo da Columbina, tudo fica mais forte e mais explosivo. Não, Mainsclee não vão explodir de verdade. Passiva 3. Eu acho que ele nem é passiva. Bênção do signo lunar.
Quando o time faz eletricamente carregado, vira lunar carregado. Bloom vira lunar Bloom. E cristalização Hydro vira cristalização lunar. Além disso, o dano dessas reações aumenta com base na vida da Columbina. Quanto mais HP ela tiver, mais forte ficam as reações do time, até um certo limite. E só por ela estar no grupo, o nível lunar do time já sobe. Passiva 4. Essa aqui não é passiva mesmo. Não venham dizer que é! Vigília lunar. Se alguém de seu time morrer em Nightcry, a Columbina revive esse personagem automaticamente depois de um tempo. A vida com que ele volta depende do quanto você já jogou com ela, ou seja, vocês precisam de amizade. De armas para Columbina, as opções 5 estrelas são pouquíssimas. Obviamente a melhor opção é a assinatura, mas não é recomendável em caso de você querer apenas extrair o buff da Columbina. Mas se você quiser como DPS é outra história. A segunda opção seria a assinatura da Nefer, mas vamos combinar, você não tem gema suficiente nem pra garantir um personagem, imagina a arma. Se preserve, mulher! Ou homem, vocês também estão incluídos. Não binários também, eu sou inclusiva. De opções 4 estrelas temos algumas, pouquíssimas. De armas do passe, Jade é a melhor opção para ela por sua passiva, mas é caro, já que é recomendável o R5 da arma. Vocês não querem R5, vocês não querem pagar 50, não sei quantos R$50 de passe por mês. Não venha dizer que você não tem! De opções mais free to play, Pavonis vai garantir que ela ulta e o protótipo Amber que vai fornecer vida e cura. Columbina Healer é real, afinal. E nas constelações temos coisas um pouco interessantes por aqui. Se com C0 a Columbina se torna um ganho absurdo para a reação lunar, o que as constelações podem oferecer de melhor? Quando a Columbina usa a habilidade elemental Marés Eternas, o efeito da interferência gravitacional já ativa na hora. Isso só pode acontecer uma vez a cada 15 segundos. O signo lunar. Brilho ascendente. Quando a interferência gravitacional ativa, o efeito depende da reação lunar que mais for usada. Se for lunar carregado, o personagem ativo recupera 6 de energia. 6, não é muita coisa, não. Se for lunar Bloom, o personagem ativo ganha mais resistência a interrupções por 8 segundos. A Nefer precisa, não é Mains Nefer. Se for cristalização lunar, cria um escudo baseado na vida da Columbina que dura 8 segundos e é super forte contra dano Hydro. Além disso, só por ativar, o dano das reações lunares de todo o time aumenta em 1,5%. Parece pouco, mas não é. A Columbina começa a juntar gravidade 34% mais rápido, ou seja, tudo carrega muito mais veloz. Quando a interferência gravitacional ativa, ela entra no modo brilho lunar e ganha mais 40% de vida máxima por 8 segundos. Sim, a boneca fica um monstro de HP! Quando esse buff estiver ativo, a reação lunar que mais acumulou gravidade decide o caos. Carregado lunar, o personagem em campo ganha ataque baseado no HP da Columbina. Lunar Bloom, o personagem em campo ganha maestria elemental escalada no HP dela. Cristalização lunar. O personagem em campo ganha def gigante baseada no HP dela. E se isso já não fosse incrível o suficiente, o dano das reações lunares de todo o time ainda sobe 7%. Eu vou enlouquecer. Quando a interferência gravitacional ativa, a Columbina recupera 4 de energia. Além disso, o dano dessa reação lunar aumenta de acordo com o tipo de lunar. O lunar carregado, o dano aumenta com base no HP lunar Bloom, o dano também aumenta com base no HP dela, só um pouquinho menos. E cristalização lunar, o dano aumenta com base no HP dela. Pois é, continua, nenhum muda. Esse efeito só pode acontecer uma vez a cada 15 segundos. E por fim, o dano das reações lunares de todo o time aumenta um pouco. Durante 8 segundos após o personagem no domínio lunar ativarem a reação lunar, com base nos elementos envolvidos da reação, o dano crítico do dano elemental correspondente causado por todos os membros do grupo é aumentado em 80%. Os efeitos de aumento de dano crítico para o mesmo tipo elemental não se acumulam. O dano de reação lunar de todos os membros do grupo próximos é aumentado em 7%. Não tem dúvidas, tirando a C6, a melhor constelação da Columbina é a C2. Um ganho de dano, buff, DPS, tudo! Bem, falando em DPS, você já fez a sua Columbina DPS? Os times da Columbina são variados, desde Flins até Navia. Os DPS focados em reação lunar vão se beneficiar com a Columbina no time. Em resumo, a Columbina se provou uma das personagens mais valiosas do Lunar 4. Mesmo com um kit diferente, cheio de mecânicas, na prática ela é uma sub-DPS e buffer absurda, que fortalece qualquer time focado em reações lunares.
Nessa zero ela já entrega dano, utilidade e sinergia. Com constelações, principalmente a C2, vira uma máquina de buff em relação ao seu HP. Competição acirrada, não é? De um lado temos uma sub-DPS competente global e do outro temos uma sub-DPS nichada, mas que cumpre muito bem o seu papel. Quem imaginaria que, dessa rivalidade, funcionariam tão bem juntas, não é? Columbina DPS com Lauma, Furina e Jarroda, um time forte totalmente competente que vai extrair todo o dano pessoal da sua Columbina. Nesse caso é importante ela estar com um set de DPS de Nightcry, assim ela vai ser uma carry linda, forte e, mesmo com números baixos, consegue dar conta do recado. Já com a Furina DPS é quase o mesmo time. Furina com Lauma ou Nahida, depende do que você tiver, Columbina em um healer para destacar o seu dano. Juntas essas duas brilham com visões dadas pelos deuses, e todo o valor crítico uma da outra se completa. Ambas juntas têm um aumento de dano e recarga de energia significativo no time e, mesmo que sem querer, tem uma ótima sinergia, que está causando números absurdos em times de Bloom e Hyper Bloom, ou até mesmo sendo duas suportes, Navia, Noelis e Bai vão querer essas duas juntas. A Furina pelo seu valor crítico e a Columbina pela passiva de dano lunar. Pra que separar as divas se elas podem se juntar? Apesar de tudo, e após analisar as duas e seus kits, eu vou chegar a um veredito. Entre as duas personagens mais fortes, qual é a rainha do jogo? Rufem os tambores que lá vem a resposta. A resposta mais lógica? Furina. Nem é por favoritismo, acreditem, a Columbina é uma personagem extremamente forte, mas dentro do seu nicho. O nicho lunar acaba limitando a Columbina ao Bloom e carregado, além da cristalização. Não temos times do tipo Hyper Carry, Vaporização, Freeze, etc., onde ela seria um ganho a mais e poderia até tentar superar a Furina, mas ela está presa por enquanto a times que, apesar de terem essa mecânica, não passam de times que temos já desde Sumero. Não é nada novo, apenas uma mecânica atrativa e Columbina está presa, sem ter o que acrescentar em outros times. Furina, por ser mais versátil apesar dos problemas, ganha a coroa de melhor suporte Hydra do jogo, nada menos digno da ex-Arconte Hydra. Apesar do que eu falei durante o vídeo, lembre-se do que eu avisei no começo. Esse canal é anti-meta. Isso é um vídeo de entretenimento e, se você gosta da Columbina ou Furina, vocês são livres para girar em qualquer uma das duas, desde que isso te faça feliz. Jogos são para relaxar, não para pensar demais. No fim, é só um joguinho chinês de fada. Boa sorte nos seus tiros e bem-vindos ao meu canal.